Salve pessoal, esse vídeo ele é direcionado aos alunos do primeiro ano do ensino médio, primeiros colegiais. Ele foi feito para detalhar como será o trabalho final que vocês vão entregar para mim até o dia 17/7. Tá? Então, antes de entrar nos detalhes, eu vou rodar a vinheta e já volto. Vamos lá, gente. Vamos começar a explicação do trabalho de vocês. Vamos lembrar que lá no roteiro que eu passei para vocês tinham algumas informações sobre o trabalho. Tem um item com a data que começa hoje, tem um item com data da semana que vem e tem a fixação da data do trabalho. Vamos ver isso daí. Tá? Nessa semana, o que você teria que fazer? Assistir esses dois vídeos, que são aulas que explicam o trabalho de intervenção, tá ok? E pesquisar sobre problemas ambientais. Tem uma série de itens aqui, ó, que são relacionados a esses problemas ambientais, que são interessantes você entender. Por quê? Você vai ter que escolher um tema dentro de todo esse universo aqui, tá? A próxima etapa será produzir uma intervenção usando duas das técnicas estudadas na primeira semana. No caso, nós vamos usar uma só, tá bom? E se você tiver dúvidas durante o período de execução, você já sabe, ou publica no Classroom ou você manda para mim por e-mail. Na apostila de vocês, só relembrando que a apostila é volume único, mas é do segundo bimestre, tá? Você vai reparar que tem... Antes da atividade 4, tem uns itens aqui. Esses itens são esses daqui, ó. Lembra aquelas perguntas que você mandou para mim na primeira semana? Que eu tinha pedido para você verificar palavras que você não sabia o significado? E aí você teve que pesquisar sobre tudo isso daqui? Tá? Nós vamos usar o que mais? Nós vamos usar só o stencil grafite. É uma técnica fácil, ela dá um pouquinho de trabalho, mas você vai ter quase 3 semanas para produzir. Então, dá para se fazer isso aqui com calma e fazer bem feito, tá bom? Então, voltando aqui para o plano de estudos, você vai ter que executar essa atividade 4, que se você ler lá na apostila, está falando que é pegar uma das técnicas e aplicar no tema problemas ambientais. Está descrito lá na apostila. Tá? Só que você vai ter que registrar com fotografias as etapas de construção dos moldes que você fez e da pintura. A etapa de cada pintura até mostrar o trabalho pronto. Tá bom? Você vai enviar todas as fotos até o dia 17/7. Tá bom? Então, como é que vai ser a técnica de stencil, né? Como é que ela funciona? Ela é igual ao molde vazado. Não sei se alguém aqui já pintou pano de prato, ou ajudou a mãe a pintar pano de prato, mas a técnica é igualzinha. Então quem faz grafite usa a mesma técnica. Para poder explicar direitinho como é que funciona essa técnica de stencil grafite, eu vou usar as imagens desse jogo aqui, ó, que está gravado nesse vídeo no YouTube. Então quem quiser, procura lá no YouTube Infamous Second Son, com esse título, e você vai ver aqui na história do jogo, o rapaz ele faz grafite na cidade, em vários pontos do mapa que ele faz grafites. Então, aqui mostra o processo. Então, eu vou mostrar para vocês, através desse vídeo, as etapas e acrescentar explicações. Parou. Se você ficou assustado com isso daí, e a sua mãe também, já te adianto, você não precisa usar spray, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar uma buchinha dessas daqui, tá? Porque a gente tem buchinha velha dessa aqui em casa direto. Você vai
prender aqui embaixo. Se for o caso, você amarra, tá ok? E agora com esse tufinho aqui que eu vou usar para pintar, você molha na tinta e bate na superfície. Quando você faz isso daqui, você impregna a superfície com a cor que você está usando. Então repare, o efeito é muito parecido com spray. E você não precisa trabalhar com tinta spray. Tá ok? Então, continuando. Parou? Reparem que ele fixou na superfície um molde. Eu tenho aí uma figura e ele recortou dessa figura algumas áreas. Onde aparece o fundo aqui, se você prestar atenção, é justamente o que? Onde ele recortou. A primeira camada é sempre o fundo, tá? Então, ele vai pintar aqui essas partes com spray branco. Olha lá como é que fica. Então, aonde tinha o buraco, passa tinta. Aonde não tem buraco, não passa tinta nenhuma. Tá? Continuando. Camada 2. Repare que para cada camada, ele coloca um molde em cima da figura. Tá? E ele centraliza isso daqui, usando como base a figura de baixo. Tá ok? Então, algumas pessoas fazem marcas aqui nos cantos com fita crepe, para colocar sempre as figuras no mesmo lugar, tá ok? Olha lá, camada 1, camada 2 em azul. Agora vem os detalhes. Os detalhes, geralmente a gente faz uma cor mais escura. No caso ele vai usar preto. Esse molde é o mais detalhado. Repare que todos esses buracos aqui, ó, foram recortados com estilete, tá? Você vai ter que fazer esse trabalho numa superfície equivalente a um papel A3, tá ok? Não faça no sulfite A4, que é pequeno demais, e acima de A3 é grande demais. O A3 é um ótimo tamanho. Você pode usar para fazer esses moldes, tanto folhas de sulfite A3, quanto radiografias. Muitas vezes a gente tem radiografia guardada em casa. E a radiografia é um ótimo material para você recortar e fazer esse tipo de molde. E mais, a radiografia dura muito, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Quando você vai bater essa superfície, você tem que bater perpendicularmente. Você não pode empurrar. Se você fizer isso, em áreas de detalhe como essa que você está vendo aqui no molde, que tem esses recortes bem fininhos, você vai estragar isso aqui porque você vai empurrar. Isso vai levantar, vai entrar tinta de baixo. Então sempre bata perpendicularmente sobre a superfície. Tá ok? Nunca empurra. Tá ok? A figura pronta, como é que fica, tá? Aí você vai falar assim, poxa professor, mas como é que eu vou fazer isso com o tema ambiental? O senhor arranjou para minha cabeça. Vamos pensar no seguinte, ó. Quando você faz a pesquisa na internet, aparecem figuras que podem ser muito complicadas, com muitos detalhes. Procure escolher uma figura que seja menos complicada possível, que tenha menor quantidade de detalhes, tá? Você fala assim, mas aqui não tem. Pesquisando você encontra. Eu vou dar como exemplo para vocês agora, tá? Só um instantinho. Vamos lá, agora eu vou entrar com outra tela. Aqui. Então, essa é a figura que eu encontrei, tá bom? Ela está relacionada com o tema. Você pode ver que tem aqui as mãos tentando afagar, proteger o mundo, tá ok?
E aí é um mundo saudável. Como é que a gente faz? Primeira coisa, eu vou fazer um molde dessa parte verde. Então eu teria que ter esse fundo, esse miolo aqui, e esse buraco é onde eu vou preencher com a primeira cor. Então eu fixaria isso com fita crepe na parede, esse daqui com fita crepe, pinto este entorno. Terminei de pintar esse entorno, como é que seria o segundo molde? O segundo molde seria esta camada e um buraco só no meio. Por que um buraco só no meio? Porque quando a gente analisa a figura, você vai reparar que o que seria o mar aqui é um tom de verde intermediário entre os outros tons que estão presentes na figura. Então, aqui eu faço o fundo e quando eu deixo só esse buraco central aqui, eu pintaria com esta cor. Fiz isso. Quem eu faço agora? Os continentes. Eu pinto aqui, eu recorto aqui, ó. Toda essa área recortada é a área dos continentes. Tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pronto. Então, aqui são os continentes. Então, no caso, o que foi que eu fiz? Eu recortei aqui, ó. Em todos eles. Fixaria isso daqui no molde. Aquela proteção em volta do mundo para não vazar tinta aqui nessas extremidades, ó. Eu preciso usar aquele círculo de novo. Aquele que eu usei para proteger quando eu pintei aqui o planeta. E aí você vai pintar os continentes. Tá bom? Pintou os continentes. Só falta pintar o quê? A parte branca. Então, você pode ver que aqui eu tenho só aquilo que é branco na figura. Recortado. Vou pintar aqui, o resultado final vai ficar assim. Então, é assim que se trabalha com uma pintura de molde vazado ou grafite stencil. Tá ok? A diferença, o grafite feito na parede. O molde que você faz, agora você imprime num papel. Mas ele pode ser usado perfeitamente numa parede depois, sem problema nenhum. Tá ok? Então, esse é o trabalho final, minha gente. Você tem quase 3 semanas para produzir isso. E se você tiver dúvidas, você vai fazer o quê? Manda pergunta para mim, tá? Eu tentei usar os vídeos como exemplo, por quê? Porque ele já tem, se você olhar no vídeo do Infamous, tem vários tipos de grafite que ele fez, tá? Sempre usando as camadas. Você tem uma chance de observar como é que ele selecionou o que ele recorta, o que ele não recorta, o que ele imprime primeiro, o que ele imprime depois, tá? Mas sempre vai ser nessa ordem. Um fundo maior, uma cor mais clara, aí vem uma cor intermediária e os detalhes numa cor mais escura, tá bom? Existem casos em que a pessoa usa o branco para fazer o detalhamento das linhas, mas aí tem que tomar cuidado com a questão da tinta, né? Porque a tinta, o spray seca rápido, demora para secar um pouquinho, mas seca muito rápido. No seu caso, você já tem que tomar com cuidado que quem usa spray não precisa. Quando você pintar uma camada, você tem que deixar ela secar primeiro, antes de fazer a segunda. Se você não deixar secar, colocar o seu stencil por cima, ele vai grudar. E a hora que você for tirar, se você usar papel, por exemplo, eu posso usar uma folha de canson para fazer o molde. Tá ok? A hora que você colocou ali, se grudou na tinta, quando eu puxar vai rasgar, vai ficar parte do papel na tinta, isso você não quer. Então, para quem for usar tinta, pode ser guache, tinta de tecido, tem sempre que deixar secar primeiro, para depois colocar o molde e pintar a próxima camada. Tá? Eu vou parar por aqui, eu espero que vocês quebrem a cabeça um pouquinho, se divirtam um pouquinho. E na medida em que vocês forem sentindo dificuldades, vocês perguntam para mim que a gente vai esclarecendo ao longo do período aí, tá ok? Boa sorte no trabalho. Tchau.